Bom dia! Sejam todos Bom bem-vindos em mais dia. Em Defesa da Vida Animal. Bom dia, Vanessa. Bom dia, Juco Tolo. Bom Bom dia, dia, Cris. Bom gente. dia. Estamos de volta! 2 semaninhas, mas já deu saudade, né? Um feliz 2022 para todos nós, todos, de uma forma geral mesmo, né? Aqui, quando nós falamos todos, é todo mundo, a natureza, o animal, né? Está todo mundo incluído. E hoje temos um episódio, né? Retornando à segunda temporada, que é o 06, Ame a Natureza como a Ti Mesmo. Então, nós estamos com essas duas queridas do MOV, do Movimento pela Ética Animal Espírita, e estamos também agradecendo à Rai TV pela realização, né, e transmissão dessa live, que tanto nos fala ao coração. Vamos ver quem já está aqui, ó. Já tem a turminha do MOV aqui, apostos. Murilo, bom dia, querido. Olha o Leandro. Leandro, entra, Leandro, para cantar. Débora, olha a Débora aqui também, bom dia. Flávia, que sempre está aqui com a gente, né? Que seja uma manhã de muita paz e aprendizado com o pessoal do MOV e a Cris Mascarenhas. Que linda. Ai, gente, ó, Ana Maria, Inês. O pessoal já está aqui, acho que o pessoal estava com saudade também. Olha, estava. Olha aqui, Flávia. Bom dia, amigos. Estava com saudade. Exatamente, a gente sente falta, né? Tema importantíssimo, exatamente. Muito bom. Vou fazer a descrição de imagem para a gente poder começar, tá certo? Então, eu vou alterar aqui logo, deixar. Espera aí. Eita, ela caiu. Acho que ela caiu, mas ela entra de novo. Então, eu vou esperar ela entrar para a gente fazer a descrição de uma vez só, né, Ju? Vamos fazer a nossa prece, Ju, então, para começar? Você pode fazer? Obrigada. Então, nós vamos todos juntos nesta hora levar bem os nossos pensamentos ao nosso Mestre Senhor Jesus, em profunda gratidão por aqui estarmos reunidos, ainda que à distância, pelos laços do coração, da alma, para mais uma manhã de reflexões. Oxalá, Senhor, o teu pensamento nos visite, o teu coração nos abrace a todos, e possamos assim despertar em nosso íntimo os valores do teu evangelho para todas as criaturas. Vamos pedindo a Deus, nosso Pai, licença para iniciarmos e que as vibrações de Francisco também possam nos acolher a todos. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus, Ju. Bom dia, Estela. Vamos agora fazer nossa descrição de imagem para os amigos que fazem uso desse recurso. São vários. Pessoas com deficiência visual, baixa visão, autistas, muitos se beneficiam, certo? Então, nós estamos em 3 quadros na tela, 2 acima, 1 embaixo. À sua esquerda, acima, está a Juco Tolo. Ela é uma mulher branca, cabelos castanhos até os ombros, está vestindo uma camiseta preta, Amor à Criação, do MOV, está lá no site, quem quiser, né, Ju? Tá linda. E atrás dela, tem uma parede e uma porta também. Aqui do lado direito está a Vanessa, ela é uma mulher morena clara, tem os cabelos pretos, usa franja, está com os cabelos presos, ou é curtinho, né, Vanessa? Parece estar preso, isso. Também está com a camiseta preta, Amor à Criação, tá linda também. E atrás dela tem uma cortina. E eu, Cris Mascarenhas, sou uma mulher de pele clara, estou aqui abaixo, centralizada, uma mulher de pele clara, cabelos louros até a altura dos ombros. Estou com um vestido cor de terra, e atrás de mim tem uma parede lilás. O nosso plano de fundo, nossa paisagem, à sua direita abaixo é uma montanha com um pôr do sol ao longo e do lado esquerdo a logo do MOV, certo? Então vamos começar. Agora queremos logo, para quem está chegando hoje pela primeira vez, nós estudamos o opúsculo que foi produzido, né, idealizado pelo pessoal do MOV em
parceria com a Federação Espírita Brasileira, com a FEB, que aqui constam mais de 50 mensagens de benfeitores sobre a defesa da vida animal. Então, nós estamos estudando esse opúsculo. Hoje nós estamos na página 35. Vamos estudar 3 mensagens, certo? A primeira é de André Luiz, está no livro Ideal Espírita. Quem psicografou foi Francisco Cândido Xavier. O nome da mensagem dele, Ouvindo a Natureza. Então, diz assim, o André Luiz: como usufrutuários do universo, saibamos assim que toda ação humana, contrária à natureza, constitui caminho ao sofrimento. Retiremos dos cenários naturais as lições indispensáveis à nossa vida. Somos interdependentes. Não vivemos em paz sem construir a paz dos outros. Temos funções específicas. Existimos para colaborar no progresso da criação, edificando o bem para todas as criaturas. Carecemos de disciplina. Sem método em nossos atos, não demandaremos a luz da frente. Somos valorizados pelas leis divinas. Valemos o preço das nossas ações em qualquer atividade onde estivermos. Então, meninas, vamos começar então por Vanessa, as reflexões, já que a Ju fez a prece. Bora lá. Esse trecho, ele, na verdade, ele diz muito com poucas palavras, né? Aí no opúsculo ele fala só a parte do como usufrutuários, né, para baixo. Só que se você for pegar no nosso catálogo mesmo lá no site, tem a descrição um pouquinho maior dele, que ele faz a distinção dessa frase, né? Então ele explica sobre a interdependência e a função, né? A interdependência, a função, a disciplina e o valor. E aí, essa parte eu acho que é muito importante para a gente conseguir entender o que é isso que ele está falando. O que seria essa interdependência, né? Lá ele fala que a vida vegetal vibra em regime de reciprocidade com a vida animal. Dá um exemplo, né, de que a laranjeira fornece o oxigênio ao cavalo e o cavalo cede o gás carbônico à laranjeira. Então, isso, se nós formos parar para pensar, será que nós estamos fazendo esse usufruto de uma forma coerente, né? Será que nós estamos tendo essa interdependência com a natureza da forma com que ela nos cede, né? Tanta coisa que ela nos cede aí de forma livre, de forma limpa. Será que nós estamos repondo a natureza, nossos alimentos, nosso ar, as águas? Ou será que nós estamos fazendo o contrário, né? Que é o que nós vemos por aí. E aí também abaixo ele fala da função, né? Que qual que seria essa função, né? O futuro é o resultado principal da existência da planta. Menciona novamente a laranjeira, que a laranjeira, conquanto possua aplicações diversas, tem na laranja a finalidade maior da própria vida. E aí, qual que é a nossa função aqui na Terra, né? Será que nós estamos fazendo essa função de forma certa? Nós estamos fazendo... Como é que nós enxergamos essa função, né? Será que nós estamos usando o bem da natureza, agindo da forma com que ela nos retribui? E é legal que essas distinções que ele faz, elas se casam, né? Formando também essa parte da disciplina, que diz também, ó, cada vegetal produz um só fruto específico. Existem infinitas qualidades de fruto. Todavia, a laranjeira somente distribui laranjas. Isso é lindo, né? Porque cada item da natureza, ele é muito específico e ele sabe exatamente o que ele tem que fazer, né? A laranjeira, como ele menciona, ela só produz laranja. Tem de diversas espécies, né? Tem a laranja-pera, a maçã, tem diversas. E cada uma produz exatamente aquilo que a natureza faz, exatamente a função pela qual ela foi feita. E nós aqui, né? O que nós estamos fazendo com a nossa função, né? E o valor, que cada fruto varia conquanto as próprias qualidades. Que a laranja pode ser doce ou azeda, volumosa ou diminuta, seca ou suculenta. E antes de o homem surgir na superfície do planeta vegetal, há muitos seguiam as leis existentes. Olha que lindo, né? Que fala que antes mesmo de nós estarmos aqui, as plantas, toda a natureza já existia.
Então, eles vieram antes da gente. E nós aqui estamos fazendo o quê? Né? Nós estamos fazendo esse usufruto da natureza de forma certa. A gente veio depois, chegou, pegou o bonde andando, né? E ainda faz da natureza o que ela não merece, né? Acho que vale essa reflexão. Ju, você quer falar alguma coisa? Antes nós estávamos estudando também sobre o significado do usufruto. Acho que é legal mencionar, né? Sim. Gente, as coisas aqui a gente está preparado, né? A gente se prepara também, porque não é que a gente é do móvel, a gente sabe tudo, não. A gente estuda, tem que estudar, senão dá mais frio na barriga do que antes, né? Bom dia a todos e todas. Uma alegria enorme a gente estar aqui, reunido mais uma vez, começando mais um ano de atividades. Se Deus quiser, a gente vai alongar mais ainda o nosso trabalho, vai ter muita coisa divertida aí pela frente. Mas, enfim, a Nessa disse bem, né? A gente está com algumas questões aí postas, né? Que nós não estamos prestando atenção, né? André Luiz, ele é bastante preciso na definição desses termos, né? E essa mensagem, como ela bem lembrou, está no nosso catálogo de uma forma um pouco mais completa. Então, vale a pena dar uma olhadinha lá, pesquisar, para entender bem a leitura, o que está propondo a reflexão de André Luiz. E, assim, quando vai falar de usufruto, a gente pensa assim, usufruto é usar, né, aproveitar, enfim, tá tudo aí à disposição, né, só que quando essa mensagem foi proposta pelo André Luiz, ele colocou essa expressão aqui, que é bastante interessante, que a Nessa acabou de falar, que o vegetal, há muito tempo, segue as leis existentes. Então, esse usufruto está ligado à questão das leis divinas. Então, vai lá para a questão do direito mesmo, né? Então, olha lá, quando a gente vai procurar o que é o usufruto, é um direito sobre as coisas alheias. Se as coisas são alheias, esse direito é limitado. Então, existe aí uma questão que a gente precisa observar com muito carinho, que esse planeta não é nosso. Né? Ele nunca foi. A gente chegou por último, como a Nessa bem falou, sentamos na janelinha ali e quisemos assumir o controle do bonde. Só que o bonde não é nosso, né? E existem outros passageiros. E esses passageiros têm obedecido, têm se comportado com disciplina, têm feito as suas funções, têm atendido, né, a questão da interdependência, têm agido com reciprocidade, têm oferecido o melhor deles mesmos para o equilíbrio geral, para que todo o transcurso da viagem evolutiva se dê de maneira harmônica, serena, tranquila. Acontece que nós entramos nesse bonde e a gente é bem aqueles vizinhos chatos, né? Os vizinhos que ficam até tarde da noite, fazendo barulho, com luz acesa, perturbando a vizinhança, porque é isso que faz o ser humano. A gente chega com a cidade, a gente chega com o desmatamento, né? A gente acende a luz no parque, a gente faz todo esse tipo de coisa. E onde dormem os nossos vizinhos? Como é que eles fazem? Né? Pensa nos pássaros, por exemplo. Luzes acesas para todos os lados. Como é que você faz? Você não perde a noção. O animalzinho perde a noção do dia, da noite, não sabe o que faz, os barulhos. Ontem à noite, aqui perto da minha casa, era quase meia-noite, o pessoal soltando fogos. E depois a gente vê imagens, né, de pessoas que acham ninhos com filhotinhos mortos. A gente não sabe o que aconteceu com os pais desses filhotes. Né? As crianças desesperadas também se assustam. Tem autista aqui na minha rua que eu sei. Então, quer dizer, gera uma questão que você não atenta. E aí, o que é isso? É o sentimento de que eu domino o espaço. Eu posso usufruir como eu bem entendo. Isso é bastante perigoso. Isso está ligado ao antropocentrismo, né, Nessa? Está ligado a essa ideia realmente da gente estar... É uma ideia umbilical do mundo. O mundo gira em torno do meu umbigo. Né, o que é bastante complicado, né? Exatamente, né? Quer dizer, a gente toma posse das coisas alheias, como é que é isso? Não é, né? Não é, é um usufruto tem limites. Tem uma coisa que vocês estavam falando e eu estava pensando, né? A gente não é grato, a gente chega por último, como vocês falaram agora, e todo esse antes, de uma certa maneira, estava pulsando a vida para que mais na frente chegasse, né, a um estado hominal da gente, eles também. Então, assim,
tudo isso para trás faz parte da gente, está dentro da gente, né? Então a gente não tem gratidão por tudo que aconteceu em bilhões de anos para que a gente pudesse habitar, né, nesse corpo hoje que nós temos, que é feito da natureza, que veio deles. Sim. Então está dentro da gente, ou seja, a gente está se agredindo, né? A gente não enxerga ainda que quando a gente agride a natureza, os animais, a gente está agredindo e está destruindo a nós mesmos, né? Encurtando nossa vida, piorando a qualidade de vida, né? E impedindo ou dificultando que outras vidas mais possam habitar, porque se a gente está destruindo o que poderia possibilitar a vinda de novos espíritos, né? Reencarnarem, não só pelo ambiente, mas por essas etapas da evolução, a gente impede, a gente corta essas etapas, né? A gente muda, a gente aumenta o tempo, né? A gente muda o curso das coisas de uma maneira arbitrária, né? Porque realmente o usufruto é um empréstimo, não é meu. Até se nós tivermos... Desculpa, pode terminar. Nada, tudo que a gente tem, inclusive material, também material, objeto, não é da gente, né? Isso está lá, até no Pensamento em Vida, Emmanuel fala isso, que ele fala até que é uma apropriação indébita, ele usa esse termo no livro Pensamento em Vida, que Chico Xavier psicografa, que é um empréstimo. Tudo que passa de mão em mão, tudo que serve a todos, não é meu. E a qualquer momento ele pode mudar de mão. Então, realmente, aqui nada, né? A gente, quando desencarna, a gente não leva absolutamente nada. Como diz um amigo meu, nem o óculos. Ele diz, tem coisa mais pessoal que o óculos, que é o seu grau, e a gente não leva. Então, assim, né? É só o espírito. Então, chega a ser assim, parece que, olha, é só parar para pensar. Né? Porque, na realidade, é isso. A gente está tão ocupado com as nossas futilidades, com as nossas pequenas obrigações, ocupações, que a gente não tem o hábito realmente de meditar e refletir. Parece que a maioria realmente é por uma falta de... É uma negligência, assim, porque não para realmente, né? Não tem esse hábito, e nós ocidentais especialmente não temos realmente. Joana de Ângeles traz muito isso, né? A grande maioria de nós vivemos naquele efeito manada, vamos seguindo o que está sendo feito e tal, né? A gente não para refletir e se responsabilizar, né? Vanessinha, você ia falando algo. Sim, só complementando isso que você falou do caixão, antes de eu falar o que eu ia falar, minha mãe que sempre falava, né, que o caixão não tem gaveta, né? Então daqui a gente não leva nada. Mas o que eu queria falar dos vizinhos, né? Se a gente começar a pensar num prédio, né, num condomínio cheio de gente, e nós estivermos lá, num deles, se você quebrar uma parede, você não vai afetar só a sua casa, né? Você vai abalar a estrutura toda, querendo ou não. Eu acho que isso é uma coisa que falta no ser humano, né? Ele conseguir entender que quando ele faz um mal, que para ele acha que é pequeno, ele não está fazendo mal só para ele. Ele está fazendo mal para toda a estrutura. Então, eu estou causando mal a toda a natureza, eu estou causando mal aos meus entes, eu estou causando mal aos meus próximos, né? Então, não tô causando mal só ao que está acontecendo hoje, né? Toda a estrutura acaba sendo abalada. E aí a natureza, o que ela faz? Ela acaba devolvendo para a gente aquilo que ela está recebendo, né? Então, é onde fala dessa interdependência. Eu estou enviando uma coisa que ela não merece, né? Estou devolvendo a ela o que ela nos dá de uma forma errada, então ela vai acabar me devolvendo isso de uma forma um pouco mais destruída, né? Que é o que a gente enxerga hoje. E é engraçado que quando a gente enxerga a natureza, quando ela faz algo, sei lá, uma enchente, alguma coisa assim, a gente acha que não, é culpa nossa, mas é a natureza que está fazendo isso. Não, mas somos nós que causamos, né? É reflexo das nossas atitudes. Olha o que o Murilo traz aqui para a gente. Ele falou assim, excelente reflexão, para as demais espécies, nós somos os vizinhos chatos. Eu não sei se somos os vizinhos ou se somos os invasores das casas mesmo dos vizinhos, porque a gente entra, né, para destruir, literalmente. A gente não se contenta a ficar à margem, não.
A gente vai lá, destrói, e aí a natureza, para se defender, expulsa a gente. Sai desse lugar aqui, vou ter que invadir aqui, esse espaço, essa areia, esse pedaço de areia, porque você, né, do outro lado ali, você me empurrou, me prejudicou, né? Daniel Rosa, bom dia. O amor está em toda parte, em a natureza, que nos convida ao exercício de nossa inteligência, até no movimento dos astros nos encontramos. É o amor que ama a natureza de seus ricos tapetes. Ele e si, aí ele continua aqui, e fixa a morada onde se lhe deparem flores e perfumes. Eita, ele está bem poético hoje, ele está bem romântico. É o amor à natureza que dá paz ao homem, aos homens, calma ao mar, silêncio aos ventos, sono à dor. Olha que lindo, Allan Kardec, introdução do Evangelho. Muito bom, do Evangelho segundo o Espiritismo. Nossa, olha só, eu nunca tinha percebido esse texto. Eu já li algumas vezes, mas não percebi. E é impressionante, eu já comentei isso aqui, como depois que a gente começa a estudar, que a gente começa a observar, né, mais essas questões, a gente salta aos nossos olhos. Quando a gente está lendo, a gente vê os benfeitores espirituais o tempo todo falando sobre natureza, sobre os animais, e que a gente passava assim, ó, na leitura só centrado na gente mesmo. Eu, né, pelo menos, estou falando por mim, mas acho que uma boa parte também acontece dessa forma, né? Quando a gente começa a despertar, aí a gente vê, escuta, né, percebe mais. Então, isso é muito bonito, porque a gente pode pensar que somos poucos aqui estudando, mas é o pequenininho, né? Aquele trabalho de formiguinha é tão perfeito, né? Dá tão certo aquele trabalho em equipe. Fala, Ju. Então, ainda dentro da questão do usufruto, eu vou trazer aqui a reflexão para a gente que está lá na lei de conservação, né? Eu acho que é importante a gente pensar isso também, que lá os espíritos nos trouxeram uma profunda consideração sobre a questão do uso dos bens da terra. A gente tem lá, gozo dos bens da terra, o item terceiro ali, questão 711 em diante, para quem quiser depois dar uma estudada, né, mas ele vai dizer assim, 711, o uso dos bens da terra é um direito de todos os homens, né, e a espiritualidade responde, esse direito é a consequência da necessidade de viver. Deus não pode impor um dever sem conceder os meios de ser cumprido. Então, quer dizer, a gente tem uma necessidade de viver e o usufruto do nosso planeta tem que estar de acordo com a necessidade. O interessante é que lá para frente, assim, ó, quer ver? Lá na 716, em seguida, praticamente, Kardec pergunta, a natureza não traçou o limite do necessário em nossa própria organização? Resposta, sim, mas o homem é insaciável. A natureza traçou o limite de suas necessidades na sua organização, mas os vícios alteraram a sua constituição e criaram para ele necessidades artificiais. Interessante a espiritualidade colocar para a gente essa questão de necessidades e necessidades artificiais ligadas aos vícios, às paixões, que também estão retratadas aqui no Livro dos Espíritos com muito destaque e propriedade. Então, eu acho que a gente tem que ter uma atençãozinha aí com os nossos excessos, que está ligada a uma falsa interpretação dessa ideia de usufruto que nós estamos colocando. E a perda dessa direção aí, do que seria a função nossa, a finalidade da nossa existência, a disciplina que nós temos que ter com relação àquilo que nós realizamos aqui, o cuidado, o zelo, né, a participação aí com interdependência de uma maneira recíproca, porque até então nós temos, até eu e o Nessa, a gente estava comentando isso ontem, a gente tem conversado assim, a nossa relação com a natureza é o venha a mim, continuamente, né, e por isso que eu falei, eu me referi a uma ideia de uma visão umbilical da nossa existência, né, a gente tem essa porção egóica nossa muito forte, muito presente, e que gera todos esses desequilíbrios que nós estamos vendo aí, né. Eu gosto de lembrar que nós não somos seres todos poderosos, e isso vem de uma reflexão trazida pelo professor Frank Alarcon, que é um caro amigo aqui do MOVE, que tem um canal que é bastante forte, né, eu diria assim, porque ele é muito claro, muito explícito, ele traz imagens fortes realmente, que cutucam a consciência da gente. Eu falo que é para estômagos fortes, né, nem sempre eu consigo olhar o que
ele mostra, porque me traz tristeza. Então, assim, se você tem uma suscetibilidade, se você tem uma sensibilidade, assim, de tristeza, é melhor não olhar, porque aquilo é para realmente dar um choque, um despertamento para algumas consciências mais endurecidas. Mas o texto que ele coloca, a gente pode ler perfeitamente, traz uma reflexão, reforça as nossas convicções, e ele diz o seguinte, que a gente não é a espécie mais numerosa do planeta, nem somos a mais superpoderosa. Ele lembra que a gente não consegue voar, a gente não consegue correr a 100 quilômetros por hora, né? Nós não temos uma força de um touro, nós não temos garras, né? E a gente até estava comentando isso também, né, Nessa? A gente também não tem dente de carnívoro, né? Então são coisas assim, na hora do mano a mano, na hora da briga ali corporal, eu com um touro, eu com uma onça, quem que ganha? Né? Como é que a gente vai dizer que nós estamos no topo da cadeia se a gente sem armas, sem facas, sem nada, não consegue enfrentar, né, esses nossos irmãos que têm uma força física e uma habilidade muito maior que a nossa? Então, assim, até brinquei com o Nessa, eu falei, Nessa, a gente só é macaco pelado. É que nem aqueles gatinhos, os esfinx, né? Não tem o pessoal que gosta muito de gato. Tem os gatos de passagem que eles já nascem assim, né? Os gatos pelados. Nós somos a versão esfinx dos primatas, entendeu? É isso. Então, fala nisso. Não, eu falei que, diga-se de passagem, que isso já nasce desse jeito, né? Então, a gente já nasceu despreparado, não tem nem o que forçar. E eles também, né? Já nasceram. E de uma certa forma, isso quer dizer também que a nossa força é a do espírito. Então, sim, que nós temos que realmente, o que a gente precisa trabalhar, evoluir e transformar é o nosso comportamento, né? É o nosso ser, melhorar. E aí, despertar e se conscientizar justamente para saber qual o papel da gente nessa casa, né? No planeta Terra, né? Diga, Ju, pode falar. Só complementando o que você disse, a nossa força está na questão do espírito, eu diria que a gente está numa questão de uma fase posterior de desenvolvimento do espírito, porque eles também trazem isso, mas a gente está numa questão de inteligência um pouco mais avançada. Então, nos cabe utilizar a inteligência com maior proveito, né? Nesse sentido. Exatamente, isso, exatamente, Ju, bem colocado, né? A correção. A gente está tão acostumado, assim, está tão, né, condicionado a falar espírito, só a gente não inclui, né? Não inclui os outros, nossos irmãozinhos. Mas é isso, a gente está num nível espiritual mais evoluído, né? Mais consciente. Então, a gente tem condições justamente de sobreviver sem destruir, sem usar essa força que a gente nem tem. Se a gente fosse, né, no mano a mano com eles, a gente não teria, de uma maneira bem irracional, se a gente fosse agir. Então, que usemos os potenciais que estão disponíveis para nós, né, nesse momento. Vamos ver o que o pessoal tá falando aqui, ó. A Heloísa Teixeira, depois que assisti um documentário sobre a sensibilidade do animal, não tenho coragem de fazer qualquer mal a esses seres lindos. É verdade. Bom, gente, vocês querem fazer mais algum comentário dessa questão? A Heloísa colocou assim embaixo, será? Não sei qual foi o será dela aqui, né? Mari, o maior problema está no fato de o homem ser insaciável, sem limites, insensível. É a ganância, né? E a vontade desse poder de submeter não só a espécie animal, a natureza, mas o próprio homem, né? Tem isso. Murilo, essa nossa vulnerabilidade física deixa explícito que não estamos no planeta para dominar ninguém. Exatamente. Cada um contribuindo, é a interdependência. Aí a gente volta para o início da mensagem de André Luiz, que cada um tem o seu papelzinho, né? A sua contribuição, e cada um respeitando o outro. E eles respeitam, né? Falta nós realmente respeitarmos, né? Como já dissemos aqui, o instinto funciona perfeitamente nos animais, né? Porque Deus está ali regendo. A questão é quando a gente tem o livre-arbítrio, como nós temos, né? De uma forma mais ampliada, digamos assim, porque eles têm um livre-arbítrio proporcional também, né? Quando eles escolhem alimento, caminhos e tudo, a maneira de sobrevivência, né? Que somos mais evoluídos, né, Heloísa?
Será? Verdade, é. Inês, e os irmãos animais tão ligeiros, tão fortes, que voam, se submetem ao homem, ensinando a eles um amor que eles não aceitam e agem com crueldade. É belo e triste ao mesmo tempo. É verdade. Ju, se você quiser dar o canal do professor, é o professor, né? Você fica à vontade para as pessoas que quiserem pesquisar. Como é que a gente acha ele? Ele tem um nominho mais dificilzinho, é Frank mesmo, né? Você escreve Frank. Só que ele tá no Instagram, quem quiser segui-lo, chama Frank Alarcon. Deixa eu ver se eu consigo anotar aqui. Tá certo, tá bom. Ou Murilo, alguém se puder colocar pra gente aí No chat, né? Pronto. Chat, a gente agradeceria, porque fica mais fácil aí pro pessoal. Eu também escrevi errado. Ih, O nessa pessoal caiu. escreve aqui. Já chegou. Tá instável a internet dela. Deixa eu passar para cá. Assim, eita, Nessa. Eu fui pegar o nome dele para escrever aqui e acabei. Olha, tem uma contribuição aqui de Welk Carvalho, a partir das questões 722 do livro O Consolador. Emmanuel explica bem sobre as perguntas do exemplar sobre o assunto. Olha aqui, o Rafael já colocou, ó, Frank Alarcon. Rafael é rápido demais, né? Vamos lá, gente. Então, vamos dar sequência, né? Vamos continuar? Sim. Próxima mensagem. Apesar que a gente vai voltar justamente nela. De Emmanuel. E é de Emmanuel, exatamente. Está no livro O Consolador, né? Vamos lá. Na parte, capítulo 1, Ciências Especializadas. Muito bom. Psicografia de Chico Xavier. E o benfeitor diz o seguinte, Welk, é justo que os homens procurem colocar os seres inferiores da vida planetária sob o seu cuidado amigo. Os reinos da natureza estão mais sob a responsabilidade direta dos homens que propriamente dos espíritos, razão porque responderão perante as leis divinas pelo que fizeram em consciência com os patrimônios da natureza terrestre. Começa a Ju agora? Começa, vamos lá. Vamos prestar atenção aí que primeira coisa que, até comentando, a gente conversando ontem, né, Nissa? A primeira coisa que destaca, que saltou nos nossos olhos aí é a questão do justo, né? É justo que isso está ligado muito a uma ideia de justeza, né? Daquilo que é a ideia da reciprocidade, mais uma vez, né? Daquilo que é para um, que é para outro, da mesma forma equivalente. Então, nós recebemos amparo dos nossos maiores continuamente. Cuidado da espiritualidade para conosco, para que nós avancemos na nossa caminhada evolutiva, é para quem quer, assim, quem quer ver assim de uma forma esplendorosa, né? E dá um sentimento de gratidão muito grande. Da gente se sentir realmente amparado, conduzido e muitas das vezes até carregado no colo, né? Dependendo de como é que a questão se dê na nossa vida. Então, uma vez que a gente recebe tanto, é justo que a gente também doe de nós, né? É justo que a gente também resguarde aqueles que vêm na retaguarda, porque se aqueles que estão à frente de nós têm todo esse cuidado, por que nós não temos o mesmo cuidado com os que vêm atrás, né? E simplesmente é isso, né? Você falou muito bem, né, Cris? A gente, às vezes, a questão da doutrina utiliza diversas palavras para tratar de uma mesma coisa que é o ser espiritual. Então, você vai dizer, espírito com letra maiúscula, princípio espiritual, princípio inteligente, e aí a gente começa a usar um monte de nomenclatura que, na verdade, estão referindo ao mesmo ser espiritual, a mesma criatura divina, né? Todos criados simples, todos criados pelo mesmo Pai de infinito amor, bondade, justiça, justeza. Então, é óbvio que a gente não pode pensar que existe uma diferença entre esses seres. O próprio livro dos Espíritos é muito rápido, assim, para quem... Deixa eu até ver se eu acho isso daqui, conforme eu vou falando, mas, assim, nós não fazemos uma distinção entre os espíritos dos animais e os espíritos dos homens. Não essencialmente. A única diferença está num avanço evolutivo por mais experiências, por ter passado por mais fases.
por mais aprendizados, estar agora habitando outros corpos mais condizentes com o aspecto de inteligência, um aspecto de desenvolvimento moral, inclusive, né? Então, a gente precisa ter essa ideia muito clara para que a gente não venha a confundir a doutrina com um antropocentrismo, com um especismo. A doutrina em si não traz isso. Ela coloca muito claramente que tudo se encadeia. Ou seja, tudo está ligado a tudo numa esteira evolutiva em que vão se desenvolvendo sentimentos, em que vão se desenvolvendo inteligência, pensamentos, enfim, ideias vão se aprimorando, possibilidades de interpretação do universo, cada vez mais aproximação com a ideia do que seja o Criador. Por enquanto, nós somos muito mínimos, inclusive. Nós estamos mais próximos da animalidade do que da angelitude. Então, a gente precisa ter esse cuidado especial para não ter a presunção, realmente, de nos acharmos superiores. Essa ideia de que é justo que a gente coloque eles sobre o nosso cuidado, a ideia do cuidado é muito forte, é muito presente, né? Ela é o que nos faz humanos. Então, existe até uma antropóloga, Margaret existiu, né? Ela já desencarnou, mas ela existe do outro lado, vamos nos corrigindo. A Margaret Mead define a civilização, ou seja, que define o aspecto de humanidade, porque ela pesquisando nas suas escavações, ela encontrava ossos que tinham sido quebrados, ossos assim de humanos que tinham sido quebrados, mas que tinham sido repostos, juntados novamente. Isso para ela indicava o quê? O cuidado de alguém com relação àquele que recebeu, né, a quebra do osso. Isso definia a humanidade, o cuidado. Então, se nós não estamos tendo cuidado, nós estamos nos afastando da humanidade, daquilo que realmente nos caracteriza como seres potencialmente, assim, mais próximos da angelitude. Então, é importante que a gente reflita nesse aspecto. Vou parar por aqui, senão eu vou longe. Nossa, é o primeiro sinal de empatia, né? Alguém se preocupou com o outro, né? Porque aquele osso não poderia ser colado, era o fêmur, né? Era um osso grande. Sim. Sim. Isso, exatamente. Muito bonita essa história, realmente, né? A gente tem aqui a colaboração de Heloísa, ela coloca assim: a agressividade que temos um com o outro diz que somos marionete de nossos sentimentos. Nós somos os únicos que matamos uns aos outros. Egoísmo frequenta, né? Egoísmo é frequente que leva à destruição dos irmãos. Exatamente, porque os animais eles só fazem isso para se alimentar, quando eles estão com fome, né? Mas a gente não. E muito que Ju disse aqui, que realmente, se nós observarmos, nós estamos num planeta de expiação e provas. Das 5 categorias, está mais perto do mundo primitivo, olha só. Então, isso já diz realmente da condição da gente, né? Que está numa transição para a transição agora, para o de regeneração. Mas, olha, o quanto realmente estamos mais para animal, realmente ainda. Animal no sentido, assim, né? De não termos o sentimento tão ainda depurado, né? Estamos mais ainda escutando muito os nossos instintos, né? Com dificuldade em deter, em controlar, em escolher, né? Em avaliar as consequências, por incrível que pareça, ainda, né? Vamos ver aqui, os animais nos ensinam muitas lições, os pássaros mostraram ao homem como voar, exatamente, nos inspiraram, né? As formigas e abelhas nos ensinam de como trabalhar em grupos, animais chamados de domésticos nos ensinam como amar, é verdade, o afeto, né? Eles ensinam a gente. E Vanilma diz, nós queremos e gostamos de ser cuidados, amados, e o outro, exatamente. E aí a gente fala o seguinte, o amor no hebraico, a tradução é cuidar. Então, quando a gente cuida, a gente está amando. Né? É isso. Porque amar, só amar de eu amo, só de falar, não significa nada, né? Então, é o cuidar mesmo, é a ação, é a atitude, é o demonstrar, né? Muito bom. Vanessinha, o que é que você tem a dizer sobre essa mensagem tão precisa aí de Emmanuel, tão cirúrgica? Emmanuel que me perdoe, eu só trocaria essa palavra de seres inferiores. Sim, eu observei também. Então, aqui, na época que foi escrito, né, não tinha... o sentido que ele quis dar, o sentido inferior, só assim, na comparação, né, em termos do processo evolutivo, né?
Então, e se nós formos reparar a vida, né, dos animais, eles têm um cuidado entre eles, né, que é tão lindo, é tão bonito. Entre as espécies, assim, às vezes você vê em própria casa mesmo, às vezes você tem um gato e um cachorro, eles se dão tão facilmente como se fossem realmente uma coisa só, coisa que nós não fazemos, né? Às vezes a gente passa por pessoas na rua em situações difíceis que, né, a gente nem acaba nem olhando, e os animais tão lindamente, eles têm isso que já nasce com eles, né? E a gente parece que meio que foi deixando isso se apagar, né? Então eu não consigo enxergar eles como seres inferiores, né? Porque olha a alma tão linda que eles têm, né? E a gente que deveria estar cuidando, né? Tá amparando, né? O que a gente acaba fazendo. E a gente é uma coisa até que a gente estava conversando ontem. Nós temos esse amor, esse apreço pela família, né? Pelos irmãos, pelos pais. E a gente acaba que esquece que quando nós fazemos o mal ao animal, a gente não está fazendo só a ele, né? Ele também tem uma família, né? Então, nós queremos o bem só a nossa família, né? A gente volta ao antropocentrismo novamente. Eles também têm a família, eles também têm o círculo de convivência deles e acaba sendo destruído por um mero prazer simbólico momentâneo, né? Quantas vidas são perdidas por puro descuido, né? Por puro relaxo nosso, né? É a empatia. E aí tem uma frase que é legal nessa passagem, que se fala sobre que a razão pela qual responderão perante as leis divinas pelo que fizerem. Vamos pensar que hoje, se fôssemos julgados por isso, né? O que seria levado em conta, né? Será que nós seríamos bem avaliados ali pelas leis divinas ou não, né? Isso vale uma reflexão para nós fazermos cada um individualmente depois e ver como é que está. O Murilo está lembrando aqui para a gente, ó, para Gabriel Delane, a diferença entre nossos espíritos, né, e dos animais é apenas de grau, não de espécie. Sim. Importante essa informação dele, né? Ju? Gente, a minha internet tá boa, porque às vezes dá umas cortadas, assim. De vez em quando dá uma travada. Não, mas estamos. É assim, muito rápido, uma vez ou outra. Foram poucas vezes que aconteceu, viu? Não se preocupe, não. Minha? Porque é a sua, minha? Isso, é porque qualquer coisa, se perder alguma coisa, eu aviso para você voltar à fala, mas está tranquilo, não está perdendo nada, não, tá? É uma vez ou outra só, fica tranquila. Você quer comentar, Ju? Agora que não estou na melhor conexão, por isso que eu acho que é por isso. A gente pensa que conecta no 5G, mas não foi. Bom, vocês me avisem. Se estiver ruim a imagem, alguma coisa, eu saio e volto com o melhor. A gente avisa, não se preocupe não. Tá tranquilo, viu? Tá ruim a imagem? Pode continuar. Não, de vez em quando, Juzinha, trava, dá uma travadinha. De vez em quando. Mas não compromete o áudio, tá certo? Pode continuar. Qualquer coisa a gente diz, para você voltar a falar. Tá bom? Tá bom. E você quer fazer mais comentários dessa mensagem de Emmanuel? Leis divinas, né, Ju? Olha o peso. Tem muita coisa aqui, na verdade, porque a gente... Eu vou até deixar um pouco depois para a gente comentar essa questão das leis divinas estarem impressas na consciência. A gente sabe que está lá no livro dos Espíritos, né? Muito claro isso para nós. Questão 600... Eu sempre me esqueço, eu sou péssima para essas coisas, tá? Então vocês me desculpem, mas eu sempre está lá. Mas, enfim, a gente observando isso, né, um aspecto da consciência, a gente acaba tendo que observar também uma outra questão aí que está relacionada, que é a questão do amor e do poder, né, Nessa? A gente pode até fazer um ping-pong um pouco com isso, mas a gente, assim, assistindo um vídeo de um psicólogo chamado Karl Mascarenhas, ele citou o Jung, né, e ele disse uma coisa bem interessante sobre Jung. Jung respondeu que o oposto do amor não é o que a gente imagina. Às vezes a gente pode pensar que o oposto do amor é a indiferença, é o ódio, mas o Jung vai dizer exatamente que o oposto do amor é o poder, né?
E aí eu gostaria de trazer um pouco uma junguiana também, que é a irmã Cidufo, né? Ela, junto com a Joana, todo mundo gosta muito de Jung, eu já percebi isso, né? Junto com a Joana de Ângeles. Então, no livro Escutando Sentimentos, não sei se É, vocês conhecem esse é a livro, se linha dela, né? conhecem. Humanista, né? É a linha. Exatamente. Se não conhece, esse livro é ótimo, porque tem ali um diagrama do que seja arrogância. É interessante isso, porque a arrogância está muito ligada com essa postura nossa em relação à natureza, né? Então, dentro desse espectro da arrogância, que a gente às vezes acha que a gente entende mais ou menos o que é, mas tem umas camadas, assim, muito profundas, a arrogância seria uma mutação do egoísmo, tá? O egoísmo, a gente sabe, o Livro dos Espíritos vai dizer que é o pior dos vícios, né? E que a gente deveria, para se libertar dos vícios, a gente teria que praticar a abnegação, né? Ou seja, negar realmente a nós mesmos os nossos benefícios, as nossas necessidades, assim, artificiais, e uma série de coisas que está ligadas aí ao nosso umbigo, né? Mas, enfim, então, a arrogância, ela está ligada a dois filhotes do egoísmo, digamos, que são o orgulho e a rebeldia, né? Então, vai dizer que vai gerar uma autossuficiência nas decisões, vai gerar uma não conformidade às leis divinas, em razão do quê? Um desejo de posse e de interesse pessoal. Olha lá, né? Então, quando a gente vê as pessoas discutindo em torno da questão animal, por exemplo, eu tenho que prevalecer assim, porque tem que ser assado, não pode ter segunda sem carne e coisas parecidas, né? O que está acontecendo? É uma disputa em torno de arrogâncias, né, de interesses pessoais que estão aí por trás, gerindo toda essa situação. E isso tem o quê? Uma ligação muito grande com o orgulho, porque o orgulho é esse sentimento que a gente tem de superioridade, e a arrogância é a expressão doentia desse sentimento. Então, quando a gente tem um orgulho, a gente mantém essa ideia de antropocêntrica em relação aos animais. E a arrogância nossa é expressar esse orgulho com violência para com esses seres. Ou seja, falta amor e sobra poder sobre eles, domínio sobre eles. Aí que vem essa expressão da arrogância, tá? Então, assim, a gente perdeu o quê? O senso da realidade. Qual que é a realidade? Qual a realidade da vida? Aquilo que a André estava falando. Quais são as nossas funções? Qual é a nossa disciplina? Qual deve ser a finalidade da nossa existência aqui na Terra? Existe uma interdependência no nosso entendimento ou nós não entendemos a realidade dessa interdependência? Nós não conseguimos nem vê-la, né? Então, a gente desvirtua os fatos, a gente desvirtua as demais existências, não entende mais qual que é o papel de cada ser, não consegue reconhecer a nossa necessidade de ter um papel de cuidado, enfim, começa uma coisa a costurar na outra, tá? E aí o que acontece? A gente se torna imprudente. Ou seja, a gente mete os pés pelas mãos e começamos a gerar todos os desequilíbrios que tem por aí, porque a gente acha que a gente pode, que a gente tem posse, né? Eu quero, então eu vou lá e faço, como eu bem entendo, do jeito que eu acho que tem que ser. Isso é uma imprudência das maiores. E está ligada mesmo a essa ideia de poder, né? O amor, o oposto do amor é o poder. Quando há o amor, há tudo aquilo que André Luiz falou. Mas quando há o poder, há tudo isso que a gente está vendo hoje. É interessante essa leitura, né? Olha o que o Rafa está dizendo aqui, ó. A diferença não pode ser justificativa para exploração. Racismo, sexismo, especismo, né, baseiam-se na diferença. É isso, né? Às vezes a gente realmente justifica, né? A gente não consegue ver essa questão da primeira mensagem, né? Da gente estar interligado, independente, cada um na sua função. Né? Quer comentar, Vanessinha, a Então, mensagem do Rafa? quem acaba fazendo essa distinção, né, dessa diferença somos nós, né? Porque é aquilo que eu tinha falado anteriormente, os animais, eles não têm essa distinção. Eles se tratam como devem ser, como seres únicos, né? Eles se amam, eles se ajudam como deveríamos ser, né? Você vê um animal, às vezes, que está sofrendo, eles mesmos vão lá para se ajudar, né? Sem distinguir um do outro. É o que você mencionou, quando eles acabam
Quando eles se matam ou algo assim, é só por necessidade de fome. Caso contrário, isso nem existe. Ou por estímulo nosso, né, Vanessa? Sim, ou por estímulo. O próprio homem estimula isso. Sim. Que o animal agrida um ao outro, né? Em brigas, né? Aquelas questões que a gente sabe, né? E falando das funções novamente, você vê que as plantas, né? Elas não precisam de estímulo, não precisam de nada para crescer, para se desenvolverem, né? Elas por si só já acabam fazendo, né? E aí nós ainda nos achamos superiores a eles, né? Sendo que nós tínhamos, né, que ter essa clareza de que nós não somos e ainda fazemos o mal para seres que por si só já fazem. E outra coisa que é legal de falar também, que nós estamos falando, Ju, da questão 909, né, no Livro dos Espíritos, que fala que poderia sempre o homem, por seus esforços, vencer as suas más inclinações. E a resposta é sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade, a qual pouco dentre vós fazem esforços. Que até você mencionou lá da segunda sem carne, né? Sim. O que falta mesmo é a vontade, né? Porque o resto nós temos, tá tudo aqui na nossa cara, né? Tá? E a doutrina vem e mostra isso tão nitidamente e a gente às vezes finge que não vê, né? É aquilo que Cris estava falando, né? Que a gente começa a fazer uma leitura totalmente diferente. Sim. Né? Começa a perceber o evangelho, que não está só, quando eu falo de todos, são todos, né? Todos os espíritos. E o nosso compromisso para com isso tem que ser, assim, o mais amplo e firme possível. Porque a gente está envolvido realmente num trabalho muito grande, que é o trabalho do Cristo. E se a gente assumiu essa oportunidade, né, falei, nossa, chegou para mim essa oportunidade de servir junto a Jesus, ainda que seja numa parcela assim, ó, desse tamanhinho, é importante que a gente se comprometa com toda a nossa vontade, realmente, né? A gente vá para cima mesmo e fala, eu vou fazer, eu vou me entregar a isso, né? Eu vou abnegar, né, todos os meus quereres mais artificiais, todas essas questões que eu coloco para mim que são assim fenomenais e que no fundo é aquilo que vocês falaram, não leva na gaveta do caixão, né? Não vai junto. É o ponto de vista, né? A gente tem um ponto de vista que deveria ser da imortalidade. Né? Então, às vezes a pessoa diz assim, eu já escutei, mas por que eu vou me esforçar tanto se eu nem vou estar aqui nesse planeta daqui a 100 anos, não vou deixar para ninguém? Ora, você vai voltar, provavelmente, para esse mesmo planeta. Não precisaria nem justificar, isso não precisaria ser o objetivo, né? Não precisaria ser o motivo, lógico, que não é um motivo nobre, mas mesmo assim, em última análise, no pior das situações, ele vai voltar, né? A gente reencarna, a gente volta para o mesmo ambiente, então a gente está construindo para nós mesmos, né? Um ambiente melhor, um ambiente mais seguro, mais amoroso, mais justo. Mari Mendes, todos os dias deveriam ser sem carne, não como há muito tempo, a crueldade para com os animais diminuiria muito, com certeza, exatamente. Não só com os animais, né, como com o planeta, nosso planeta todo, né? Exatamente, porque tem consequências, né, no pasto, né, mas é uma coisa insustentável. Sim. Não é isso? Não suporta, não cabe mais. Ontem eu estava conversando com uma amiga, assim, em breve, não vai comer carne mesmo, pronto, acabou-se. Vai chegar a esse ponto. Né? Sim, então, assim, se não for pela vontade, é aquela história, se não for pelo amor, vai ser pela dor. Porque vai ficar insustentável, né? Já estamos chegando aí, a gente imagina que já estamos chegando no limite, né? Sim. De emissão de gás, metano, né? De exatamente. área, né? Para poder... Isso, de água, exatamente. O né? tanto de água que é usado para a criação de gado né, das usinas horríveis aí da carne, é horrível. E aí, se você deixar de comer carne uma vez na semana, só um diazinho na semana, a gente economiza 3.400 litros de água. Isso por pessoa. Imagina isso multiplicado pela quantidade de população que nós temos. Em quanto tempo, Vanessa? Em quanto tempo? Diz então, respeito a quanto tempo? Um dia sem comer carne? Dia na semana, isso, em um ano, nós economizamos 3.400 litros de água.
Olha equivale a só. cerca de 26 banhos de 15 minutos. Olha só, ela está com as continhas na ponta da língua. Adorei. Não, mas é uma informação tão importante, porque é um número tão impactante, Sim. né, que se você pensar, poxa vida, porque às vezes a pessoa assim, pensa o contrário, sabe, né, Julinda? Pensa assim, eu vou fazer tão pouco, se eu deixar um dia só, dos 7 dias da semana, um dia eu vou deixar de comer carne, é tão pouquinho, não vai nem ajudar em nada. Olha só a conta que Vanessa está trazendo para a gente. Olha, Né? Então, eu quando a falo por gente experiência conhece... própria. Aqui em casa, quando dá 9, 10 horas da noite, eles fazem a diminuição do fluxo de água. E olha, é tão horrível, às vezes você precisar de água para, sei, fazer um chá ou algo assim, você abre a torneira e não tem. Imagina isso, que daqui a uns anos a gente não vai conseguir ter água, continuarmos nesse ciclo horrível que a gente faz. E eu e Vanessa somos aqui de São Paulo. Aqui em casa também acontece a mesma coisa. Chega um determinado horário, a água vai embora. E é toda a noite. Então, assim, aqueles que estão prestando atenção, falam, opa, mas está chovendo. Acontece que a questão não é tanto essa, né? A gente está falando aí de infiltração do solo, contaminação de lençol freático. A gente vai começar a ficar sem água para beber, realmente. Sim. Né? Porque a contaminação pelos agrotóxicos que estão, assim, liberados à torta e à direita, a mescla que se faz desses agrotóxicos, porque às vezes não é só é um coquetel, né, de venenos que é lançado, compromete a saúde das pessoas que estão ali na aplicação disso, daqueles que se alimentam, na própria cadeia, né, quem vai se alimentar, o boi se alimenta do pasto, e aí e a ingestão também das rações que são feitas de soja, de milho, e tudo isso recebe agrotóxico, quer dizer, vai acumulando naquele organismo e passa para quem vai se alimentar também. Então, assim, não adianta você dizer, quem come alface que come agrotóxico. Não, você está comendo agrotóxico por tabela, comendo a carne, né, que já comeu a planta que já veio lá de trás, você está comendo agrotóxico também, né? Então, assim, nós estamos com problema de água, estamos com problema de solo também, porque o solo para a agricultura está se tornando cada vez mais infértil. Então, se a gente produz cerca de 70% da produção nacional vai para quê? Para a ração animal. Então, a questão da fome está aí, gente. Está posta para nós. Se isso fosse voltado para o ser humano, né? Então, exatamente. Assim, está faltando? O feijão é super nutritivo. Lentilha é super nutritivo. Quer dizer, tudo que sai da terra, assim, a espiritualidade é ótima, porque ela vai dizer isso, inclusive, no livro dos Espíritos, o que sai realmente da terra é de onde provém todos os bens da terra, vem do solo. Vem do solo. Os bens que a gente tem que usufruir. Então, não da vida das criaturas, né? Não dos corpos das outras criaturas. E assim, é tão claro, e é tão, assim, dinâmico isso que a gente recebe da doutrina, que nós não podemos pegar e dizer o contrário. Isso é quase como se a gente sequestrasse uma questãozinha lá do livro dos Espíritos e dissesse, olha, tá vendo aqui? Mas e o conjunto? A gente não pode estudar a doutrina a partir de um trecho selecionado. É isso que, inclusive, a gente faz no MOVE com muita frequência, fazemos no NEP MOVE da mesma forma, quer dizer, é estudado num conjunto, uma reflexão que vai puxando um eixo temático e expandindo isso. Se a gente não faz esse esforço, a gente não consegue assimilar o que a doutrina nos traz. E muito mais do que isso, o fundamento é Jesus. Jesus que veio, nasceu ali, que a gente gosta sempre de lembrar, entre os animais, viveu entre a natureza, serviu, criou este planeta, trouxe esses seres antes de nós, desenvolveu-os na sua genética, com todo o seu cuidado, todo o amor, todas as paisagens que existem. Gente, isso aqui, sabe, não é para agradar os olhos humanos tão somente, a gente se engana. A gente se engana se a gente acha que é só para agradar os nossos olhos, sabe? Eu acho que a gente está... É o velho egoísmo, né? A velha presunção, a arrogância que nos caracteriza e que nós precisamos combater, como a Nessa bem lembrou lá na questão 909, com um mínimo de esforço. Né? Não precisa de muita coisa, não. A gente acha que é um esforço hercúleo, mas não é. E uma coisa que eu gostaria de falar aqui é que, uma vez que a alimentação da gente modificando, a gente vai fazendo esse esforço de transformação também daquilo que vai no nosso prato, isso faz parte de um esforço de reforma íntima. Muitas vezes as pessoas falam assim, não, eu vou fazer a reforma íntima porque isso já dá muito trabalho. Não,
A questão de eu começar a aprender a amar, ela se reflete em todos os campos da minha vida. E muitas vezes, esse, da modificação da alimentação, é um dos mais fáceis. Então, a gente precisa pegar e falar, olha, reforma íntima é um campo amplo, em que a gente não pode só restringir os humanos, como a gente vem sempre fazendo, não. Tá tudo junto, unido, mesclado, encadeado. Então, é um processo amplo. E a gente não pode ficar indiferente a ele. E aí a gente acaba voltando na questão da interdependência, né, Ju? Uhum. Isso, Sim. exatamente. Olha, a Adelaide, ela está dizendo que gostou dessa conta, viu, Vanessa? Muito legal, porque é isso, gente. O mínimo que a gente faz, um pontapé inicial, um diazinho, né, numa semana, tem um impacto grande, é cumulativo isso. Né? E é um exercício, porque é um início, a gente sabe que toda vez que a gente faz um esforço inicial, é o grão de mostarda. Vai se transformar numa árvore, porque a espiritualidade amiga tem uma simpatia quando a gente se esforça. Então, o primeiro passinho, a gente tem a nossa vontade, a nossa fé potencializada pelos espíritos amigos. A gente angaria para a gente a presença deles e aí vai ficando muito mais fácil a gente dar os próximos passos, até porque a gente deu aquele primeiro inicial, né? E conseguiu superar aquele desafio, manter. Então, a gente vai se fortalecendo aos pouquinhos, né? Então, não pense que um diazinho só não vai fazer diferença. Vai, qualquer refeição tirada, que tire o animal, que tire o sofrimento do prato, vai fazer diferença sim, vai ser um impacto. E aí vai ser o início, esse pontapé inicial vai ser assim, impossível de você não continuar, né, Ju e Vanessa? Aqui o Emanuel Silvestre, aqui de Recife, ele do NEP também. Meu TCC foi sobre educação ambiental. Teve muito mais na noção do impacto ambiental causado pela pecuária, despojo de resíduos tóxicos nos lençóis freáticos e na atmosfera, uso de água doce, desmatamento. Parabéns, Manuzinha, muito bem. Muito bom, gente. Vocês querem fazer mais algum comentário? A gente parte para a Joana de Ângeles agora. Vamos para né, Vanessa? Bora. Vamos lá. Então, Joana de Ângeles aqui traz uma mensagem psicografada por Divaldo Pereira Franco, no livro Garimpo de Amor. Esse livro é lindo, inclusive. No capítulo Amor e Conflitos, exatamente, capítulo 18. Uma mensagem pequenininha. Ela diz assim: quem perturba a ordem e se compraz no enriquecimento enquanto atenta contra a natureza, não se ama, nem ama ninguém, nem a ninguém ama. Os originários, os déspotas, os devastadores da flora e destruidores da fauna perderam a direção da vida e emaranharam-se no aranzel da desmedida ambição, autodestruindo-se, sempre que investem contra as manifestações sencientes que existem. Nossa, parece que ela resumiu tudo assim que a gente estava falando, né? Mais ou menos a gente tocou nesses pontos que ela traz, né? Quem quer começar? Eu vou falar um pouquinho só da primeira frase, aí depois a Ju complementa com a outra, porque é tão profundo isso daqui, parece que é tão simples, mas, nossa, é lindo demais. E você até falou que esse livro é lindo. Meu Deus, quando eu vi, estava lendo o capítulo desse livro, meu Deus, eu fiquei... Pô, eu até fiquei... Ontem eu fui dormir tarde pra caramba, até lendo isso daqui. Nossa, é lindo. Aí, essa primeira frase que fala do amor também expressa os objetivos essenciais da criação, é isso que a gente estava falando até agora, né? Que o amor, ele vai além, né? O que é esse amor? Né? Esse amor que nós, quando fazemos o mal à natureza, estamos deixando de amá-la e deixando de nos amar. Por quê? Você fala assim, mas por que eu estou deixando de me amar? É aquilo lá do vizinho chato que a gente estava falando, né? A gente acaba esquecendo que fazendo mal à natureza, a gente não a ama e não nos ama, porque nós somos a natureza, né? Nós somos parte desse universo. Então, e o resultado disso, o que acaba sendo? É isso que a gente acaba vendo na natureza, quando acaba tendo
Graças a Deus aqui no Brasil a gente não tem tanta calamidade aí na natureza, mas a natureza ela se rebela conforme as nossas ações. Então, isso mostra que nós somos parte dela, né? Ela fala, você me causou mal, eu vou te devolver aquilo que você causou. Aí você quer ir para a segunda, Ju? Olha, e aqui está falando, só um comentáriozinho, nesse primeiro trechinho aqui, quem perturba a ordem se compraz no enriquecimento. Leva a gente justamente no que Ju estava falando, do egoísmo, do poder. Né? O poder como essa forma do não amor, contrário ao não amor, justamente. Né? É isso aqui que ela estava falando. Enquanto atenta contra a natureza, não se ama, nem a ninguém ama. Né? Não se ama, não ama os seus, né? Fica à vontade. É um pouco por isso que a gente no estudo ontem, né, a gente acabou buscando também essa parte do poder e do amor. A questão da Joana de Ângeles veio, no romance do Foucault, né, no Escutando Sentimentos, veio ao encontro de tudo isso, né? E a gente acaba, assim, quem está com o opúsculo em mãos, ou quem teve a oportunidade de ver o opúsculo, né, o cuidado que houve ali, lógico, com limitações, não com perfeição, mas houve um cuidado de encadear os textos de maneira a criar uma leitura fluida e poder, assim, justamente fazer isso que nós estamos fazendo agora, né? Ligar um texto no outro e fazer eles conversarem. Então, essa é a ideia que eu estava colocando antes. A gente precisa pegar a doutrina realmente e conversar os textos, conversar os instrutores espirituais e poder pegar o conjunto da ideia para que ela realmente ganhe toda essa beleza que ela tem. Né? Então, quando a gente vai observar aqui esse trecho, a Nessa lembrou, porque as duas estávamos admiradas do capítulo ontem, né? É um livro sobre o amor, é um tratado sobre o amor, esse livro de Joana de Ângeles, Garimpo de Amor. Então, ela vai colocando o amor em diversas situações, cada capítulo é uma, então vale muito a pena. A Nessa achou ele online, então quem for procurar, né, dá para baixar, tem em PDF online, chama-se Garimpo de Amor, de Joana de Ângeles. Tá? Procurem, é maravilhoso. Então, um pouco antes, né, desse trecho, que, como eu disse, o opúsculo selecionando os trechinhos, né, um pouco antes, o que ela está se referindo aí? Ela está falando de pessoas que existem, né, que têm sentimentos muito bons, pessoas que gostariam de contribuir em favor da paz, do equilíbrio, da natureza, do planeta, enfim, trabalhando pelo equilíbrio, justamente pelo entendimento nas diversas classes sociais, nas questões financeiras, morais, nas questões naturais, pessoas que têm esse intuito, né? Só que elas temem, muitas vezes, ser levadas ao ridículo, ou temem serem perseguidas. Existe essa angústia, né? É uma questão do ativismo mesmo. Tem quem vai lá e mete as caras, e tem quem vai e fala, acho que eu não vou, porque vão me atacar, que vão... E realmente é legítimo, porque realmente na situação em que nós nos encontramos hoje, os ataques são constantes, né? Então, são perseguidas por quem? Né? E a Joana vai falar, pelos prepotentes e dominadores. Olha como é que a gente volta na questão do poder, né? E da arrogância. Então, ela vai falar assim, que os exemplos nobres e de desprendimento de alguns podem estimular essas pessoas a vir para o campo da ação. Então, quando a gente está se preocupando, por que as pessoas não agem, nós precisamos exemplificar mais. Nós precisamos doar mais de nós mesmos. Mas ela coloca que é uma qualidade de exemplo ali, que é muito boa. É um exemplo nobre, de desprendimento. Então, não é qualquer ação, não é qualquer ativismo. Precisa ter muito claro dentro de nós o que deve ser feito. E o amor é a tônica, né? É um livro sobre o amor é a tônica que deve reger a nossa ação pelo benefício do planeta e de todas as criaturas. E então, ela vai colocar aqui uma coisa também, que a gente tem que trabalhar pelo bem e se interessar por essas mudanças, a fim de que o mundo se torne mais benévolo, o ar mais puro, as águas, florestas e animais sejam preservados no seu habitat, direito que lhes é outorgado pelo Supremo Criador. Então, há um direito à vida, ao equilíbrio, à preservação, à conservação da sua abundância, né, do atendimento das suas necessidades reais, não artificiais, que é outorgado pela lei divina.
Isso para todos, não deveria faltar nada, mas é que o excesso faz com que haja a penúria, com que haja as diferenças, e um tenha mais e outro tenha menos. Vejam só, os movimentos do mundo pedem àquele que tem mais que ajude aquele que tem menos. Aquele que tem desenvolvimento da inteligência maior, ajude aquele que vem caminhando no desenvolvimento da sua inteligência. Aquele que está aprendendo a amar mais, dê amor para que o instinto daquele que está ali ainda no caminho do corpo da animalidade comece a despertar os caminhos para o amor realmente. Então, se você vai olhar na lei de amor no Evangelho segundo o Espiritismo, aparece lá escrito uma coisa, assim, que o amor, ele resume toda a doutrina de Jesus, né? E aí, vai dizer que os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. E no ponto de partida, o homem só tem instintos, mais avançado e corrompido tem sensações, mais instruído e purificado tem sentimentos, e o amor é o requinte dos sentimentos. O Evangelho, aqui, o Lázaro, no caso, o espírito que deu a mensagem, está colocando isso do ponto de vista do ser humano, mas vamos ver, o homem tem instintos lá no começo, quando ele passou da animalidade para os primeiros estágios da humanidade. Então, os instintos que caracterizam os animais são os princípios do amor. A partir daí, vão desenvolvendo-se as sensações, até que a gente gere realmente os sentimentos em equilíbrio. Agora, se nós estamos mais no campo das sensações, nós estamos querendo satisfazer os nossos papilas gustativas, nós estamos querendo satisfazer as questões sexuais, nós estamos querendo satisfazer uma série de coisas, porque nós ainda estamos querendo permanecer nas sensações. Isso é um aspecto bastante complicado e característico do mundo de expiação e provas. Aí a gente precisa pegar e observar que nós estamos fazendo o quê? Uma transição planetária. Tanto se fala disso, então, quer dizer, essa transição precisa vir de um esforço também, né? Mínimo que seja, voltando lá na questão 909. Precisamos voltar ali, um esforço mínimo para vencer as paixões, que também é tratado com muita eficiência lá no Livro dos Espíritos. Gente, por isso que eu estou falando, a gente está costurando uma coisa na outra para vocês perceberem o quanto que a doutrina é maravilhosa. Então, a gente precisa pegar isso tudo e colocar, aplicar realmente para as coisas mais pequeninas, porque a gente acha que, eu tenho que perdoar, mas antes de eu perdoar, eu preciso observar também aquilo que em mim carece de perdão. Aquilo que em mim eu preciso ajustar, porque eu não estou condizente com as leis divinas, eu estou sendo arrogante, né, supondo dominação sobre os demais, isso não é amor. Quando eu quero que o outro seja como eu quero, quando eu quero que o outro esteja à minha disposição, que o outro me sirva, isso não é, assim, é um aspecto bastante controverso da nossa personalidade que precisa ser enfrentado. Precisa ser, mais do que enfrentado, precisa ser afrontado com clareza e trabalhado. Se você não ler com cuidado, com esse olhar que você está tendo aí, Ju, aqui, ó, os meninos do MOVE colocaram: os devastadores da flora e destruidores da fauna perderam a direção da vida. Dá a impressão que está falando do outro. Não, aqueles que estão destruindo ali a flora não é comigo, não. Aqueles que estão ali, né, nem destruindo a flora, né? Quem está nos Açores. Casa, isso, exatamente. Eu não tenho nada a ver com isso, né? Eu estou... Né? Eu já ouvi comentários assim, não, sim, o animal já estava morto, então, sim, né? E aí foi bom esse seu olhar trazer para a gente, né? A gente a responsabilidade e a gente ser esse pontinho às vezes, né? Que é observado, porque a gente tem uma tendência natural a olhar sempre as coisas negativas, né? O ser humano, mas nos chama atenção, até por isso, quando a gente vê algo de positivo, de diferente no outro, e aquilo ali é uma inspiração, não deixa de ser, porque no mínimo desperta no outro uma curiosidade, né? Não é à toa que até quando vem como uma conotação de crítica, porque não come uma carne, porque toca nesse assunto, mas chamou atenção, porque se a pessoa falou, chamou atenção. Então, é uma sementinha ali que foi jogada para que a pessoa pense sobre, né? Rafael está dizendo aqui, verdade, Cris, projetamos no outro geralmente.
Isso, exatamente. E ele está completando aqui, ó, isso mesmo, Joana fala em direito outorgado pelo Supremo Criador. E hoje em dia temos o direito animal e os direitos da natureza. Muito lindo, né? Isso, assim, avançando, né? Talvez não no ritmo ideal, mas avançando. A gente tem que se encher de esperança mesmo por isso e contribuir, né? Fazer a nossa parte. Vanessinha. E acaba voltando novamente a questão da interdependência, né? Se nós pararmos para analisar isso daí, né? E também é o amor que, né? O que nossa camiseta que está falando, né? Que é o amor à criação, né? E o que é a criação? Somos todos, né? Todos somos parte dessa criação. Então, o amor, se formos analisar lá com afinco, condiz a amar não só a nós, não só a quem está no nosso círculo, é amar a natureza como um todo. Então, nós fazemos parte da natureza, os animais, desde os pequeninos, aqueles que nós nem enxergamos, é amar o ar, é amar a água, é amar as plantas, é amar ao todo, né? E falando que quem perturba a ordem, né? Quem é que está perturbando, né? Somos nós, né? Porque os animais, as plantas, elas não fazem isso. E ainda nós acabamos que nos enxergamos superiores, hein? Olha só. Aí lembra realmente, se a gente escolhe a quem amar, será que a gente sabe amar mesmo? A gente está escolhendo, né? Foi o que Rafa colocou um pouquinho atrás, né? Quando diferente, sim. E, né, as diferenças que a gente faz, se a gente começa a pensar o que deve ser respeitado ou não diz respeito a uma ética moral genuína, realmente. Se eu penso, né, isso aqui eu respeito, isso aqui eu não respeito, né? Meninas, nós estamos aqui há 12 minutos, né, de nossa live, do estudo maravilhoso de hoje. E aí eu vou passar para vocês, né, para vocês com calma, a gente tem tempo, né, fazerem os encaminhamentos já, né, para o final, as duas, tá certo? Mas com bem tranquilidade. Estamos num tempo ótimo. Quer falar, Nessa? Alguma coisa ainda? Olha, um conselho assim que eu dou para quem ainda não baixou o opúsculo, ou não tem ele em mãos, assim que tiver. Isso, esse aí, Cris. Lá no nosso site tem ele para a versão PDF, e no nosso site também tem todas essas referências que nós mencionamos hoje. Então, vale aí a indicação, aproveitar o domingo aí, que ainda dá para baixar, dá para fazer uma leitura. É algo muito tranquilo e é algo que é muito, muito inspirador, sabe? Você começa a ler, é algo que você começa a ler e não para mais. Uma coisa vai encadeando com a outra e vai formando isso que a gente falou. E aí eu queria só deixar também um pouco, uma lição de casa, assim, para cada um, né? Porque a gente comece a se analisar, né? Se nós estamos dando à natureza aquilo que ela nos fornece. Eu não sei, eu acho que boa parte aí da gente acaba que não enxerga, né? Tanto bem que a natureza faz para a gente e a gente acaba achando que é mais que obrigação, né? Se nós não temos mas eu não tenho água, eu não tenho a plantação, que é aquilo que você estava falando do plantio, né? Vai chegar uma hora que não vamos ter mais o que recolher daquilo que a gente planta, porque os solos vão estar inférteis. Então, vamos fazer uma autoanálise aí se nós estamos sendo condizentes com a natureza, com aquilo que ela nos fornece. Vanessa, a gente sabe que aqui no Opúsculo foram mensagens selecionadas, né? Sim. São 54, se não me engano, de mais de 200 mensagens. Essas outras que não foram selecionadas para o Opúsculo, o MOVE, estão também no site. Olha aí, sim, que beleza, então. Então tem muito vale material. Lembrar que, assim, não são palavras nossas. Foram todas referências doutrinárias. Então, é algo que tem um embasamento da nossa doutrina. Então, que bom. Realmente vale a pena ler. E lembrar também que se você quiser o Opúsculo, assim, um livrinho, né, para você manusear, quando você pede um livro, você compra da editora FEB, lá no site da FEB Editora, você ganha de presente, vem o Opúsculo, gente.
tá? Sim. Ou então, se você é de algum centro espírita, porque alguns estão começando a estudar o opúsculo. Eu recebi uns aqui em casa e estou distribuindo nos centros que eu vou dar palestra. Então, você pode, como centro, passar um e-mail também para a FEB Editora e pedir alguns exemplares, né? E quem não está comprando algum livro, mas quer receber, está fora do país, até fora do país, a FEB manda também. Só que aí vai pagar pelo transporte. Isso, o frete. Exatamente. Mas também no site da FEB, na FEBnet, você também baixa, se quiser, tá certo? Não é obrigado. Agora vamos ver o que o Rafinha está dizendo aqui. É tão incrível a interdependência da natureza que, em sua grande maioria, desconhecemos. Que amá-la, respeitá-la, aprender com ela é das melhores e mais benéficas notícias. É a boa nova, né? A boa nova da natureza. Né, Rafa? É isso mesmo. Como comprar a camiseta. Olha aí, meninas, como comprar a camiseta. Oh, aí sou eu a portadora de uma má notícia. Acabou. Nós estamos esgotados, né? Então, é uma má e uma boa notícia, né? Eu considero também que é uma boa notícia. Se esgotou, muita gente procurou, olha aí. Não, assim, uma notícia para quem quer comprar, né? Na verdade, foi muita alegria nossa, porque a gente fez 2 edições, 2 levas, foram bastantes camisetas vendidas. A gente está... Esse é Francesco. Francesco. A gente está discutindo isso internamente, como é que a gente vai fazer esse ano, né? Porque a gente tem dificuldades de remeter para as pessoas, né? Porque nós não somos uma loja, nós não somos assim, né? A gente não tem uma estrutura. Então, depende das pessoas realmente poderem fazer isso nos intervalos das suas atividades comuns, né? Trabalho, enfim. Então, a gente vai se reorganizar e talvez a gente mande notícias aí mais para frente. Não sei, eu acho que não existe mais praticamente nenhum número, mas entrar em contato aí com o MOV, né? Pelos nossos canais, a gente tem aí Instagram, a gente tem o Facebook, né, enfim, o próprio site também, dá para ver ali onde é que a gente pode estar em contato com a gente, e a gente conversa, de repente tem alguma ainda sobrando, né, mas eu acho que foi bastante vendido. Né? Isso, fica numa fila, né, de repente, olha que coisa engraçada que ela está dizendo aqui, cadê? Eu perdi o comentário dela, da Débora. Ela está dizendo, levei meu opúsculo até na praia, após a leitura, deixei ele na cadeira, veio uma ondinha e molhou, e até molhou. Oh, meu Deus do céu. Que bom. Olha a só, natureza querendo ler. O pessoal do MOV está, a natureza querendo ler, homenageando, olha aí. Olha, o pessoal do MOV está dizendo, Ju, tem as canecas, olha. Nós temos umas canecas também que estão à disposição. No site a gente escreveu uma aba escrita loja, porque a gente não tinha outro nome para dar, né? Então, pusemos lá, e ali você tem como acessar, né? Também no Instagram tem uma parte ali que é para a gente tem canecas à venda, né? A gente fez algumas canecas com os cards do MOV, os cards, para quem não conhece, são textos, são imagens, né, com referências que a gente tem no nosso catálogo, e esses cards, a gente pega essas referências, coloca imagens belíssimas e estampa nas canecas. No site, esses cards estão ali disponíveis, também tem textos reflexivos a partir daquelas referências que dá para ler também. Então, é mais coisas assim à disposição de conhecimento que a gente preparou. Temos vários artigos à disposição, tá? Temos livros de receitas veganas também. É só ir na aba publicações ali que vocês vão achar um monte de coisas que já foi produzido pelo MOV. Tá, tem muita coisa. E no YouTube, lógico, bastante coisa em vídeo também. Temos um Spotify, que a gente tem podcast lá, principalmente o estudo do livro Evangelho, como é que é? Eu sempre esqueço, o Evangelho dos Animais. Tá? Então, a gente tem lá um podcast, capítulo a capítulo, a turminha, né, vai estudando, então dá para colocar lá no áudio enquanto está no trânsito, maravilhoso. Então, bastante produção do MOV. Né? Assim, para a gente poder encerrar aqui também a nossa conversa, que você falou, faltava 15 minutos, não falta mais, né? Então, já está passando, que é uma beleza hoje. Só o finalzinho mesmo, a última frase, eu acho bastante interessante, porque Joana, eu e Nessa, a gente dava risada ontem, porque assim, eu falei para ela, Nessa, aprendi a escrever com Machado de Assis e Emmanuel, né? Porque eles escrevem do jeito, eu tinha bem nas provas de português por causa deles.
Sim. Mas a Joana é um outro nível. A Joana é uma visita ao pai dos burros, como dizia minha avó, pelo amor de Deus. Então, ela começa falando lá dos onzenários. Eu falei, Jesus, Senhor, né? O onzenário, para facilitar, gente, é um agiota. É um Então, agiota, é. então, vai chamar a gente. Jesus chamava a gente de hipócrita, que é mais fácil de entender, mas Joana vai lá, né? E chama a gente de onzenário, de déspota, devastadores da flora e destruidores da fauna, que perdemos a direção da vida. Então, é justamente isso que você está falando, Cris. A gente acha que é quem vai lá e destrói a Amazônia. Só que a gente esquece que a pessoa que vai lá e destrói a Amazônia abre pasto, abre, né, muda o uso da terra ali, justamente para botar as plantações de monocultura de soja, tudo que vai levar para rações, que vai para exportação, mas vem para o nosso prato também. Né? Então, aí o nosso cuidado que a gente tem que ter, porque se a carne chega para o nosso prato, a carne, o bifinho que está ali, ele está ligado a essa destruição toda. E essa destruição toda está ligada às mudanças climáticas. Então, quando a gente fala assim, eu não faço nada, eu tomo meu banho de 5 minutos, eu ando a pé, eu uso bicicleta, a gente está fazendo o mínimo do mínimo, se o nosso prato não muda, tá? Então, assim, o maior cuidado que a gente tem que observar, que eu acho que o Manuel que escreveu aí, que é a questão aí, deixa eu ver o que ele falou, ele usou bem uma expressãozinha, vamos voltar lá, se eu acho aqui. Ele estava falando sobre a questão, né, o fato de não comer carne é uma questão ecológica e ambiental. Não só, né, eu estou colocando a questão ecológica e ambiental, mas é uma questão moral também, uma questão ético-moral, né? E é uma questão, para nós, espiritual também, de conhecimento do que a gente está, no nosso avanço evolutivo. Né? A gente precisa observar essas questões do ponto de vista do que elas são realmente, né? E também uma questão nutricional, mas muito pequena, porque o que existe dos produtos da terra em termos nutricionais é de uma riqueza absurda, e a gente consegue retirar praticamente tudo o que a gente precisa. Né? As nutricionistas vão nos esclarecer que a gente só precisa repor B12, né? E que muitas das pessoas que comem carne também precisam repor B12. Então, né, nós estamos num mundo em que, nesse estado atual do nosso corpo, ele comporta, nossa, gente, o nosso corpo humano, ele já começou sendo capaz de receber apenas alimentos de origem vegetal, mas as nossas paixões e os nossos vícios levaram a essas necessidades artificiais que têm corrompido a existência no planeta, tá? Então, somos esses agiotas, que Joana nos diz, nós somos esses déspotas, ou seja, que exercemos essa autoridade arbitrária, o poder sobre as coisas da natureza, tá? E fazemos essas destruições, essas devastações aí que nós estamos vendo. E aí ela fala assim, e se emaranharam no aranzel? Gente, para quem não sabe o que é um aranzel, vamos esclarecer rapidamente. Um aranzel é uma briga, uma confusão, é uma gritaria, é um barulho. A gente se enroscou nisso tudo, tá? Fez esse caos. Desse caos todo, da desmedida ambição. Olha só onde que Joana vai nos levar, né? Ou seja, nós nos enroscamos na ambição, que Cris também falou aí, né, durante o nosso estudo hoje, e nós nos autodestruímos, porque nós não estamos nos dando conta do quê? De que tudo se encadeia na natureza, né? Então, a gente acaba se investindo, né, contra as demais manifestações sencientes, ou seja, todos os seres que têm capacidade de sentir, de perceber dor, de perceber, assim, as relações, de se comunicarem entre si, e a gente acaba causando a nossa própria destruição. Então, nós estamos caminhando para um planeta que se a gente merecer voltar aqui, de fato, a gente vai ter que lidar com as consequências do que nós semeamos. Então, vai ser um planeta de transição, um bom período de transição, mas o de regeneração vai ser um planeta de regenerar solo, regenerar água, regenerar floresta, regenerar ar, regenerar corpos, regenerar vidas, regenerar manadas, regenerar as espécies, vai ser uma coisa assim de um trabalho de regeneração. E a gente acha que regeneração é só do nosso sentimento. Não, vamos ter muito esforço. Acho que é mais fácil começar de agora, né, Gil? Se auto-regenerando. Com certeza. Ir para as frentes de trabalho do amor, não do poder. Olha, o Daniel Rosa está fechando aqui tão bem o estudo de hoje. Ele está dizendo assim, gratidão a todos no incentivo em sermos porta-vozes. Exatamente, cada um de nós pode ser.
em defesa da vida animal, por amar a criação de Deus, como hominais, animais, racionais, protetores dos irmãos menores na escala evolutiva. Pronto, fechou com chave de ouro. Obrigada, Daniel. Obrigada a todos que estiveram aqui com a gente, né? O pessoal da turminha do móvel trabalhando aqui, né? O Rafa, Leandro, sempre ajudando a gente, contribuindo, né? Aos amigos que estiveram aqui conosco, o Emanuel, Fátima, né? O Rinaldo, muito bom estar com vocês, a todos, né? Que não se manifestaram no chat, mas estão acompanhando também. Semana que vem, nós vamos ter o seguinte tema: o respeito à criação constitui simples dever. Olha só, simples dever. Não tem o que discutir. Olha, muito obrigada, Julinda, Vanessinha também, viu? Foi um prazer sempre estar aqui com vocês, né? Que possamos nos rever mais vezes e que sigamos, né? Aí na trilha, prestando atenção, né? Abertos, observando. Qualquer movimentozinho da gente contribui e é um exemplo, é um testemunho. E a gente vai assim, caminhando, né? A Flávia também, ó, que sempre está com a gente. Ótimo domingo a todos. E a gente termina assim, desejando um ótimo domingo a todos. E domingo que vem estamos aqui novamente para mais um estudo. Fiquem com Deus. Um beijo grande. Gratidão. E até domingo. Né? Até. Paz e bem. Paz e bem, amor. Tchau. Tchau, Francesco. 1 milhão de amigos. É o que a Rede Amigo Espírita deseja conquistar em seu canal no YouTube. E você, amigo espírita, pode ajudar. Convide 5 amigos para se inscreverem em nosso canal e ligarem o sino de alerta. Além de atingir a meta de 1 milhão de amigos, todos serão sempre avisados de novos vídeos e transmissões ao vivo no YouTube. Acesse agora raitv.com.br. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando.